Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre psicologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Nós estamos considerando alguns conceitos da análise do comportamento, ou seja, do behaviorismo. E dando continuidade aos conceitos ligados ao behaviorismo, antes que a gente passe para uma outra teoria, hoje nós vamos considerar o reforço negativo. Nós já vimos a questão do comportamento operante. O comportamento operante é aquele que produz consequência nos ambientes. E essas consequências no ambiente, elas vão afetar a probabilidade desse comportamento se repetir ou não. Então, nós chamamos de reforço aquele tipo de consequência no ambiente que faz com que o comportamento tenha sua probabilidade de ocorrer de novo aumentada. Então, sempre que uma consequência no ambiente leva um comportamento a aumentar sua possibilidade de se repetir, a aumentar sua frequência, nós chamamos isso de reforço. Nós vimos um tipo de reforço que é o reforço positivo. O reforço positivo é aquele em que há um acréscimo de um estímulo que faz com que o comportamento aumente sua frequência. Aqui o termo positivo não tem a ver com bom ou ruim. Positivo tem a ver com acréscimo. Nós chamamos de positivo quando um estímulo é acrescentado e nós chamamos de negativo quando um estímulo é retirado. Então, sempre que um estímulo que antes não estava ali é acrescentado como consequência de um dado comportamento, esse estímulo ele é positivo. E aí, quando esse comportamento tem sua possibilidade de ocorrer novamente aumentada, nós chamamos esse estímulo de reforçador. Então, por exemplo, o fato de um rato numa gaiola, numa caixa, né, apertar uma barra para conseguir alimento, o alimento é um reforço positivo. É reforço porque aumentará a probabilidade do ratinho apertar a barra novamente. E é positivo porque houve um acréscimo de um estímulo, no caso a comida. No entanto, hoje nós vamos ver um tipo de reforço que nós chamamos de reforço negativo. Porque o reforço ele não se dá apenas com a apresentação de estímulos, mas ele também ocorre pela retirada de estímulos do ambiente. Por exemplo, quando eu estou com dor de cabeça, eu posso tomar um analgésico, um anador, algum tipo de remédio para dor de cabeça, que faz com que essa dor de cabeça passe, uma dipirona, alguma coisa assim. Então, observe, nesse caso, o comportamento ele vai tender a se repetir, porque se eu tiver dor de cabeça de novo e o remédio tiver funcionado, então isso significa que vai aumentar minhas chances de tomar esse remédio novamente. Mas nesse caso não foi um estímulo que foi acrescentado. Nesse caso foi um estímulo que foi retirado, ou seja, a dor de cabeça. Eu tomei o remédio para retirar a dor de cabeça. Nesse caso, nós concluímos que o comportamento de tomar um analgésico é provável de ocorrer em circunstâncias semelhantes no futuro. Mas o que leva esse comportamento a se repetir não é o fato de que um estímulo foi acrescentado, mas o fato de que um estímulo foi retirado. O comportamento teve como consequência a retirada de um estímulo do ambiente, que no caso é a dor de cabeça. Sendo assim, a relação de contingência ela é chamada de reforço. Toda vez que algo faz com que um comportamento aumente sua frequência ou probabilidade de se repetir, nós chamamos isso de reforço. No caso, como o comportamento vai ter sua probabilidade de se repetir aumentada, porque provavelmente se eu tiver dor de cabeça de novo eu vou tomar um analgésico, nesse caso eu vou chamar de reforço. Só que eu não vou chamar de reforço positivo, porque o comportamento não vai se repetir porque houve um acréscimo de um estímulo, como no caso do alimento, mas porque a consequência foi a retirada de um estímulo do ambiente. Quando o estímulo do ambiente é retirado, nós dizemos que é negativo, porque é a retirada de um estímulo. Então nós chamamos de positivo o acréscimo de um estímulo e negativo a retirada do estímulo. Então o estímulo retirado do ambiente ele é chamado de reforçador negativo. No caso, a dor de cabeça que foi retirada, ela seria esse reforçador negativo. Nós podemos pensar em diferentes exemplos de comportamentos que são mantidos por um reforço negativo. No caso, a gente pode considerar, por exemplo, colocar um óculos de sol para amenizar a luminosidade na retina. Então, por exemplo, se o sol está muito quente, eu coloco um óculos de sol, né, um óculos com uma lente mais escura. Isso vai fazer com que um estímulo
que a luminosidade incomodar ou queimar minha retina, ele seja retirado. E esse comportamento vai tender a se repetir. Um outro exemplo seria passar protetor solar para evitar queimaduras. Então é um comportamento mantido por reforço negativo, porque quando tiver com sol quente, ou for numa praia, ou num clube, provavelmente eu vou passar protetor solar de novo se funcionou, se me fez evitar as queimaduras. Nesse caso é novamente um reforço negativo, porque você está evitando, retirando um estímulo, que no caso é as queimaduras. Um outro exemplo seria, assim, imaginando, caso uma namorada brigue comigo por eu fumar, é provável que eu pare de fumar depois, ou, na verdade, que eu use uma bala, um chiclete, alguma coisa para tirar o cheiro do cigarro. Nesse caso, o uso de um chiclete para retirar o cheiro do cigarro é um tipo de comportamento mantido por reforço negativo, porque com isso o namorado ele vai evitar a briga, com isso eu vou estar evitando a briga. Então, para a briga não acontecer, eu uso o comportamento de comer uma balinha, um chiclete. Né? Nesse caso, o comportamento ele vai tender a se repetir, ou seja, outras vezes eu vou provavelmente, depois de fumar, chupar um house, um chiclete, alguma coisa que vai tirar esse cheiro e vai fazer com que a briga seja evitada. Então, como o comportamento ele vai tender a se repetir, ou seja, outras vezes eu vou usar o chiclete para tirar o bafo de cigarro, esse comportamento é reforçador. Mas como eu estou evitando uma coisa, no caso a briga é um estímulo reforçador negativo. Então, os comportamentos, quando eles têm a sua frequência aumentada, eles ainda continuam sendo chamados de reforço. Não importa se esse reforço é o acréscimo de um estímulo, no caso seria o reforço positivo, ou se é a retirada de algum estímulo, no caso que seria o reforço negativo. Portanto, tanto o reforço negativo como o reforço positivo é um tipo de consequência de comportamento que aumenta a probabilidade dele voltar a ocorrer. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê um comportamento operante é assim: esse comportamento operante, dada a consequência que ele produziu no ambiente, a sua probabilidade de ele voltar a acontecer será aumentada ou será diminuída? Se eu responder que a probabilidade será aumentada, então eu tenho um reforço, um comportamento que é mantido por reforço. E a segunda pergunta que eu tenho que fazer é: esse comportamento vai ter sua frequência aumentada porque foi acrescentado um estímulo ou porque foi retirado um estímulo? Se foi acrescentado um estímulo, esse estímulo é um reforçador positivo. Se foi retirado um estímulo, esse estímulo é um reforçador negativo. E aí nós podemos falar de dois tipos de comportamento que são mantidos pelo reforço negativo. Um a gente chama de comportamento de fuga e o outro a gente chama de comportamento de esquiva. Fuga e esquiva são dois tipos de comportamento mantidos por reforço negativo. Então, sempre que a gente falar de um comportamento de fugir ou um comportamento de se esquivar, a gente está falando de um comportamento que é mantido por um reforço negativo. Então, relacionem fuga e esquiva com reforço negativo. Comportamentos de fugir ou se esquivar são comportamentos relacionados ao reforço negativo. O comportamento de fuga, ele acontece quando o estímulo aversivo está presente no ambiente. E o comportamento de esquiva acontece quando o estímulo ainda não está presente. Então, o comportamento de fuga seria uma forma de remediar. Aquilo que eu quero evitar está ali diante de mim. Né? Por exemplo, eu estou andando, o sol quente está ali para queimar minha retina. Né? Não, ele está presente o estímulo. Então, se eu usar um óculos para me proteger do sol, para não queimar a minha retina, no caso vai ser um comportamento de fuga, porque está presente o estímulo. No entanto, às vezes o estímulo ainda não está presente. Então, por exemplo, naquele exemplo da namorada, né? Eu fumo, e aí eu sei que se eu chegar com cheiro de cigarro perto da minha namorada, ela vai brigar comigo. Então a briga não está presente ainda, a briga ainda vai acontecer. Mas antes da briga acontecer, eu já me previno. Eu uso um chiclete para tirar o bafo de cigarro da boca. Então, nesse caso, o comportamento é de esquiva. Então, o comportamento de fuga acontece quando o estímulo que se quer evitar já está presente. É uma forma de remediar. E o estímulo, no caso do comportamento de esquiva, ele acontece quando o estímulo ainda não está presente. É uma forma de se prevenir. Então, fuga tem a ver com remediar e esquiva tem a ver com prevenir. Fuga acontece quando o estímulo que se quer evitar já está presente e esquiva quando o estímulo ainda não está presente. Por exemplo, se eu arrumar o quarto, uma criança ou uma pessoa acorda de manhã e ela costuma deixar o quarto bagunçado e a mãe aparece sempre brigando, sempre reclamando.
Então eu aprendo um comportamento que é acordar mais cedo, arrumar minha cama, porque assim eu estarei evitando reclamações da mãe. Nesse caso, a gente tem um comportamento de esquiva, porque a mãe ainda não está brigando, né? Mas antes que a mãe brigue, eu já arrumo o quarto, deixo as coisas organizadas. E assim eu tenho um comportamento que eu me esquivo do reforçador negativo, que é a reclamação da mãe. É um comportamento que tenderá a se repetir, porque ele produz uma consequência no ambiente que faz com que aumente a probabilidade de acontecer de novo, ou seja, ele produz a consequência de evitar reclamações da mãe, e evitar reclamações da mãe é algo que vai fazer com que esse comportamento tenda a se repetir, porque eu não quero que a mãe reclame do fato de deixar o quarto bagunçado. Por outro lado, se a mãe vê o quarto desarrumado na hora e começa já a brigar, e aí, para ela parar de brigar, eu vou correndo e vou arrumando enquanto ela está brigando, nesse caso a briga já está presente. Nesse caso seria um comportamento de fuga. Então, no caso do comportamento de evitar reclamações da mãe, seria um exemplo de esquiva. E no caso da mãe já estar brigando, seria um comportamento de fuga para tentar remediar. Lembrando que esquiva tem a ver com prevenir e fuga tem a ver com remediar. Outro exemplo, né? Fazer uma revisão no carro antes de viajar é um exemplo de esquiva, porque eu estou preparando o carro para algo que ainda pode acontecer, mas que ainda não aconteceu. Agora, se eu começo a fazer Agora, se o carro, eu estou no meio da viagem, e ele começa a fazer um barulho esquisito, e no meio da viagem eu levo ele para um mecânico, esse é um exemplo de fuga, porque o problema já está presente. Então, esses são alguns exemplos, né? Um outro exemplo, fazer a barba quando a namorada já está reclamando dos beijos que arranham sua face, é um exemplo de fuga, porque a reclamação já está presente, então eu estou tentando remediar. Agora, se a namorada reclama da barba no momento, né, e para evitar a reclamação naquele mesmo momento eu já vou ali no banheiro e faço a barba, então a reclamação já está presente, nesse caso seria uma fuga. Então a fuga é quando o estímulo que se quer evitar já está presente e a gente faz alguma coisa para tentar remediá-lo. E a esquiva é quando o estímulo ainda não está presente e eu me previno de alguma forma, né, para não acontecer. Então eu faço uma esquiva ainda antes que o estímulo que eu quero evitar aconteça. Então é uma maneira de impedir que aquilo aconteça, né? É de evitar. Então esquiva tem a ver com prevenir e fuga tem a ver com remediar, né? Porque no caso a gente pode considerar, portanto, a esquiva como uma prevenção e a fuga como uma remediação. A gente tende a ter mais comportamentos de esquiva porque geralmente a gente se previne, né? Porque prevenir é melhor do que remediar, como diz o ditado. Já os comportamentos de fuga e esquiva, eles são menos frequentes do que os comportamentos de fuga, mas eles também são muito presentes quando o estímulo aversivo está ali já diante da pessoa e não tem mais o que fazer a não ser remediar. E é importante a gente considerar isso, os comportamentos de fuga e esquiva somente são estabelecidos e mantidos em contingências de reforço negativo. Então, sempre que você ver um comportamento de fuga ou esquiva, você pode ter certeza que o que está envolvido é um reforço negativo. Ou seja, evitar um estímulo faz com que esse comportamento tenha a sua possibilidade de se repetir aumentada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A partir do próximo vídeo a gente vai estar considerando a punição. E até mais.